Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos clamar a Deus por iluminação? Senhor, a tua palavra foi lida, e somente com a leitura dela nós sabemos que o Senhor é todo-poderoso para aplicar ao nosso coração e nos mostrar as verdades que o Senhor desejou inspirar teu servo Mateus para registrar para nós essa parábola contada por Jesus Cristo. Mas nós queremos clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe o pregador dessa noite, para que possa ser boca do Senhor e pregar a Tua palavra fielmente. Abençoe aqueles que ouvem, ó Deus, que nenhum problema, nenhum empecilho possa existir para que eles não ouçam a voz do Senhor. Ajude-os, que todos que aqui estão possam ouvir a voz do Senhor, serem alimentados por Ti, serem exortados e consolados pelo Senhor, nos mostrando a importância do perdão para a nossa caminhada cristã. Te damos graças, ó Deus, e fazemos essa oração e esse pedido por iluminação, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, ao longo do mês de junho, em todos os domingos, e especificamente ontem, no sábado, nós celebramos, desde o primeiro domingo, o aniversário da nossa congregação. Especificamente hoje, dia 29 de junho, é a data que marca o primeiro culto que inaugurou este prédio. Então, passou-se aí a definir esta data como aniversário da congregação. E de lá para cá já se passaram quase 3 décadas. Muito tempo, né? Mas o que sustenta uma igreja por tanto tempo? O que sustenta uma igreja por tanto tempo? Veja, não é a boa estrutura. Não é a boa estrutura. Não são os eventos, não é a dedicação da liderança, não é nem mesmo a fidelidade à sã doutrina. Veja, todas essas coisas, elas são boas, e elas devem ser cultivadas, elas são partes dos pilares que sustentam a igreja, parte integrante da sustentação da igreja. Mas se essas partes não forem acompanhadas por corações perdoados, que sabem perdoar, a igreja rui, a igreja cai, a igreja não se sustenta. Jesus nos ensina nessa parábola que a graça que nos formou, ela precisa ser continuamente refletida no modo como nós tratamos uns aos outros. A cultura do perdão, ela precisa ser cultivada. O perdão, fruto da graça salvadora, sustenta relacionamentos, reconstrói lares, preserva igrejas. Mas quem insiste em carregar rancores, quem insiste em se apegar às mágoas, às cobranças, cedo ou tarde, ruirá,
cedo ou tarde cairá. Nós vivemos numa geração marcada por cancelamentos, marcada por vinganças sutis e também por relacionamentos muitas vezes descartáveis. Pessoas se afastam por feridas nunca tratadas, famílias se fragmentam por palavras mal resolvidas, igrejas se dividem por ofensas mal digeridas, e tudo isso muitas vezes não porque a ferida foi profunda, mas porque o perdão foi negado. Jesus conhecia bem essa realidade humana, e por isso ele encerra uma das sessões pastorais do seu ensino com essa parábola, uma história cortante como faca e suave como o doce evangelho de Jesus. A história de um rei misericordioso, de um servo impiedoso e de uma dívida impagável. Ele nos mostra que perdoar, meus irmãos, não é apenas um ato generoso, é um ato vital daqueles que seguem a Cristo Jesus. Porque quem perdoa, permanece na graça, permanece na comunhão, permanece no caminho do reino. Quem perdoa, reflete o que recebeu graciosamente do Senhor, o quê? O perdão. Por isso, quem perdoa, permanece. Esse é o nosso tema do sermão de hoje. Quem perdoa, permanece. E para a gente compreender a seriedade do chamado de Jesus ao perdão, nós precisamos começar do começo. Pode parecer redundante, né? Mas nós precisamos começar do começo. E o começo dessa parábola não é justiça, é graça. Nós temos aqui um rei começando com graça, um rei que perdoa o imperdoável. Um rei que perdoa o imperdoável. Sendo assim, nós vamos tratar desse sermão em 3 partes. A primeira parte eu quero mostrar para os irmãos sobre um começo gracioso. Um começo gracioso, é o que a gente vai ver do versículo 23 até o versículo 27. E a gente pode pensar aqui, como que a igreja começou? Como que a igreja começou? A igreja começou com pecadores sendo perdoados. É assim que a igreja começa. É assim que a igreja começou no passado, e toda a igreja que se inicia começa assim, com pecadores sendo perdoados. E a parábola, ela surge como resposta direta à pergunta do apóstolo Pedro. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu espero que sim, se você voltar um pouquinho, no versículo 21 do capítulo 18, nós vemos Pedro perguntando o seguinte: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus então ele responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus sobe o sarrafo. Se Pedro achava que 7 vezes já era muita coisa, Jesus fala assim: não, 7 não, Pedro, você está por fora, é muito mais, 70 vezes 7. E o que Jesus ensina quando ele diz isso? Ele ensina que o perdão cristão, ele não deve ser quantitativo e nem mesmo condicional. O perdão deve ser um reflexo da graça sem medida de Deus. É isso que é o perdão, um reflexo da graça sem medida de Deus. Logo, o público-alvo imediato dessa parábola que Jesus conta é quem? É o apóstolo Pedro. E também os demais discípulos que estavam ali ao lado, ouvindo tanto a pergunta quanto a resposta de Jesus. Aquele que segue a Cristo e quem vive em comunidade uns com os outros, também são alvo dessa história, do ensinamento que Jesus está dizendo aqui. Essa é uma lição, irmãos, direcionada à igreja, a pessoas que conhecem o perdão de Deus, mas que podem falhar em expressar esse mesmo perdão nos relacionamentos interpessoais. Mas também havia no horizonte, do momento em que Jesus está contando essa parábola, no horizonte mais amplo, um contraste importante que a gente vê ao longo de todo o Evangelho. Um contraste entre os fariseus e líderes religiosos, que praticavam um perdão legalista, um perdão limitado, um perdão calculado. Jesus, ele corrige então essa mentalidade, mostrando que o perdão do reino que ele havia instaurado é radical, é generoso e deve refletir não o caráter do ser humano de piedade, mas o perdão cristão, ele reflete o caráter do próprio Deus.
A parábola, então, ela começa com a mais surpreendente notícia que um devedor poderia ouvir. Não tinha SPC na época, mas a dívida desse homem caducou. Ela foi perdoada, entre aspas. A gente vai ver o porquê disso. A dívida ela foi cancelada. A dívida do homem foi cancelada. E Jesus introduz a história com a expressão, no versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. A imagem aqui é de um ajuste final, é um balanço contábil, ou seja, trata-se de um julgamento justo e inevitável. O rei convocou os seus súditos para que eles prestassem conta. E isso aqui, irmãos, já antecipa o tom da parábola. Deus, ele é o Senhor soberano. Ele é um Senhor soberano, ele é justo e ele é paciente. E um dia esse Senhor soberano, justo e paciente exigirá a prestação de contas dos que vivem debaixo da sua administração. É isso que de imediato a história nos ensina. Mas logo aparece aqui o primeiro personagem, um servo com a dívida impagável, 10.000 talentos. 10.000 talentos. E essa quantia, ela é propositalmente absurda. Sabe por quê? Porque um talento, ele equivalia a aproximadamente 34 quilos de ouro ou prata, variava o talento, de ouro ou prata, o que já era uma soma exorbitante, né? Mas agora, um talento equivalia a 6.000 denários. Logo, 10.000 talentos, se você é bom de matemática, são 60 milhões de denários. Aí você fala assim, pastor, eu não sei nem equiparar o que é um talento e o que é um denário. Então, o que é um denário? Um denário era uma moeda, né, que era o pagamento de um dia de trabalho. Um denário, um dia de trabalho. 10.000 talentos, 60 milhões de denários. Fez as contas? Quantos dias de trabalho para pagar a conta? 60 milhões de dias. 164 mil anos. Essa é a conta. Essa é a dívida que esse homem contraiu. A gente não sabe por quê, porque a história de Jesus é ensinar um princípio. Então, dessa forma, a dívida representava o dinheiro, a soma dos 10.000 talentos, representava uma dívida absolutamente impagável. Impagável. Jesus, então, está usando aqui uma hipérbole. Para quê? Para deixar claro, a dívida representa a gravidade do nosso pecado diante de Deus. E essa linguagem aqui, ela aponta para uma teologia da culpa total. O ser humano, por natureza, é um devedor insolvente diante de Deus. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, e também lá no versículo 23, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Aquilo que o homem pecador merece é a morte eterna. A dívida, ela é moral e ela é espiritual. O pecado, meus irmãos, ele não é apenas um erro ocasional, mas um estado contínuo de rebelião e de insuficiência. Conforme a teologia reformada nos ensina, a queda, ela afetou o homem totalmente. Afetou o homem na sua mente, na sua vontade, nos seus afetos. É aquilo que a gente chama de depravação total. Mas veja, essa depravação total do homem é na profundidade e não na extensão. Nenhum homem é tão mau quanto poderia ser, se Deus permitisse. Até o pior homem que você imagina, e o mais pecador, o mais infame, ele ainda pode ser pior. Porque a ideia da depravação total é na profundidade, e não na extensão de quanto o homem pode ser mau e pecador. Nós não temos como pagar a dívida, nem com obras, nem com boas intenções. Não dá para saldar essa dívida. Percebam, irmãos, como que buscar a salvação por obras é correr atrás do vento. Todos aqueles que buscam a salvação por meio das obras, não só não alcançarão, como também desprezam a obra perfeita
e vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, buscar se justificar diante de Deus por boas obras é negar a Cristo, negar ao nosso Salvador. O que nós temos é uma dívida impagável, não importa quanto tempo Deus nos dê nessa terra, nós nunca conseguiremos pagar a dívida. Então, diante de tal dívida, no versículo 25, o rei ordena que o servo, a sua família e tudo o que ele possuía deveriam ser vendidos, deveriam ser entregues para serem vendidos até que a dívida fosse paga. Embora isso reflita uma prática jurídica da época, aqui simboliza a justiça legítima de Deus contra o pecado. Mas no versículo 26, o homem clama por paciência. E veja que curioso, ao clamar por paciência, esse homem aqui revela que ele ainda não havia compreendido a dimensão da sua dívida. Ele acha que vai poder pagar tudo, ele acha que com dedicação e com zelo, ele conseguirá quitar a dívida de 10 mil talentos, um salário de 60 milhões de dias, 164 mil anos. É isso que, quando Jesus conta essa história, as pessoas faziam a conta rapidamente, e entendiam o que Jesus estava mostrando. A dívida era impossível de ser paga. O que ele precisava não era de mais prazo. Pedir por paciência para saldar essa dívida é não entender o que essa dívida significa. O que esse homem precisava era de perdão. E então, contra todas as expectativas, o rei perdoa a dívida e solta o servo. Isso é mais do que generosidade, irmãos. Isso é graça soberana. Veja o versículo 27. Então, o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Veja que o rei, ele não reestrutura a dívida, ele não refinancia, ele não exige uma parte de entrada e divide o restante. Ele perdoa completamente o que era impossível de ser pago por aquele homem. Por quê? Por compaixão. E esse ato nos remete diretamente à doutrina da justificação pela graça por meio da fé. Com base na obra de Cristo é que nós somos perdoados. Mas veja, Deus não ignora a dívida, Ele a assume em Cristo. A dívida ela não é cancelada. O nosso escrito de dívida foi pago. Pois assim como o rei, ao perdoar, ficou com o ônus da dívida, Deus não anula os nossos pecados na justificação. Não é isso que acontece na justificação. Não é a anulação, não é rasgar simplesmente a nossa condenação. Antes, Deus envia Cristo Jesus para saldar toda a nossa dívida. Pois afinal, como o apóstolo Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou? Quantas vezes nos esquecemos do início da nossa caminhada com Deus? Vivemos como se tivéssemos conquistado o nosso lugar na graça, como se o favor de Deus fosse resultado da nossa decência. Mas todo filho de Deus começa a sua caminhada nesse mesmo lugar, reconhecendo-se como um grande devedor, e não pedindo mais tempo, mas pedindo por perdão, pedindo por misericórdia, por clemência. Quando olhamos para os outros com arrogância, quando retemos o perdão, quando exigimos perfeição dos que nos cercam, é porque nós esquecemos da cruz. Esquecemos que estamos aqui não por mérito. Esquecemos que estamos aqui não por mérito, mas por misericórdia. Pense em Martim Lutero, que antes de entender a justificação pela fé, afligia a sua alma com jejuns, com penitências, com confissões intermináveis,
tentando pagar uma dívida que o deixava cada vez mais desesperado. Mas quando os seus olhos se abriram para o Evangelho, ele escreveu: ao descobrir que o justo viverá pela fé, me senti renascer. Era como se as portas do paraíso se abrissem diante de mim. Lutero entendeu, tudo começa com graça, não com o tempo, não com: Senhor, me dá força para eu lutar contra o meu pecado. Esse pedido ele é legítimo, mas não ache que é pela força de lutar pelo pecado é que você vai conquistar a salvação. Não é assim. Vejam, irmãos, que essa parte da parábola, ela nos ensina que a base para toda a vida cristã é a graça recebida. Nada do que fazemos, seja servir na igreja, seja cantar, seja pregar, seja ofertar, ajudar os outros, ou viver corretamente da maneira como vocês têm buscado viver no meio dessa cultura caída, nada disso faz sentido ou tem valor diante de Deus se não estiver firmado, enraizado nessa verdade, que nós somos perdoados de uma dívida impagável, e isso foi por pura compaixão, sem que merecêssemos. Quem não entende esse começo, jamais entenderá o que é perdoar, e muito menos o que é permanecer. Mas essa história, que começa com um gesto extraordinário de graça, logo se transforma numa denúncia dolorosa. Nem todos que foram perdoados estão dispostos a perdoar. E aí então nós vamos para a nossa segunda verdade no texto. Nós temos um desafio constante. Um desafio constante. Versículo 28 a 30 nos diz isso. Veja, pensando nesse aspecto desse desafio constante, olhando para a igreja, olhando para nós, parte desta igreja, o tempo não nos torna automaticamente mais misericordiosos. O tempo por si só não faz isso conosco. Veja, logo após ser perdoado dessa dívida impagável, o servo ele encontra um outro servo seu, inferior a ele, na escala, um conservo, que lhe devia 100 denários. 100 denários é o equivalente a 3 ou 4 meses de salário. É algo muito, infinitamente melhor do que os 60 milhões de dias de trabalho. E isso era uma quantia real, uma quantia significativa, mas pequena diante dos 10.000 talentos recém-perdoados pelo rei. E o que esse servo que havia sido perdoado faz? Em vez de repetir a graça que ele recebeu, ele parte para a violência. Ele agarra o companheiro pelo pescoço e exige: me paga o que você me deve. O contraste que Jesus constrói aqui é propositalmente chocante. Propositalmente chocante. O mesmo homem que havia caído aos pés do rei, suplicando compaixão, agora age como um tirano diante de uma dívida muito, muito menor do que a que ele foi perdoado. Ele usa o mesmo pedido, aliás, que o próprio homem havia feito. E até nisso Jesus constrói. É como se ele tivesse ouvido o eco do seu pedido. O homem diz: sê paciente comigo e eu te pagarei. Mas este homem ignora completamente o clamor. O verbo usado aqui para sufocava descreve de fato um ato de brutalidade. O homem não apenas cobra, ele oprime, ele agride, ele prende. A cena então, ela escancara diante dos nossos olhos o coração de quem não foi verdadeiramente transformado pela graça que recebeu. Ele recebeu perdão, mas ele não se tornou um perdoador. Ele foi tocado pela misericórdia, mas continuou dominado pela dureza do seu coração. Esse segundo ato da parábola, irmãos, ele aponta para um princípio central da ética cristã. A graça recebida deve gerar graça oferecida. Aquele que recebeu graça deve também ofertar graça, porque o Evangelho transforma corações.
Aquele que entendeu o perdão divino, ele não pode continuar tratando o outro com dureza. Mas Jesus não ensina aqui para nós que perdoar é fácil, mas que é necessário perdoar, e que é coerente com essa nova identidade em Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo diz para nós: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O servo que se recusa a perdoar, ele demonstra com a sua atitude que ele não foi realmente transformado pelo perdão que ele recebeu. E isso toca diretamente no conceito de regeneração. Quem nasce de novo, quem nasce pela obra do Espírito, passa a refletir o caráter de Deus em suas relações humanas. A dureza em perdoar, a frieza com os irmãos, a insistência em retribuir mal por mal, são sinais de que a graça pode ter sido recebida apenas intelectualmente e não no coração. Perdoar, irmãos, é sempre um desafio constante. Mas perdoar hoje não garante que você vai perdoar amanhã. A nossa carne sempre vai preferir a cobrança, o distanciamento, a vingança silenciosa, e por isso nós precisamos lembrar todos os dias: o mesmo perdão que nos alcançou deve passar por nós e alcançar o outro. Quantas vezes nós já fomos misericordiosos com estranhos, mas implacáveis com os da nossa casa? Quantas vezes exigimos perfeição dos nossos filhos, mas aceitamos a imperfeição dos filhos dos outros? Quantas vezes a frieza do cônjuge nos é um problema, e nunca nos perguntamos se estamos refletindo a compaixão de Deus? Você faz essa pergunta para você? Nas suas relações? Na maneira como você tem lidado, seja na sua família, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar? Você se pergunta se a sua compaixão tem refletido o caráter do Senhor? Em casa, meus irmãos, o perdão precisa ser renovado diariamente, porque os erros, eles se repetem, os temperamentos se chocam, as palavras ferem, mas o lar cristão deve ser uma embaixada do reino, onde o perdão não é exceção, mas o perdão é o ritmo da convivência. Conviver é um desafio, porque perdoar um erro hoje não significa que amanhã ele não será cometido de novo. E talvez você está perguntando para o seu íntimo do mesmo jeito que Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? A resposta do Senhor para Pedro é a mesma para você: não 7 vezes, 70 vezes 7. Mostrando o que para nós? Que o perdão que nós temos que conceder, ele não é quantitativo. Você não fica com a cadernetinha falando assim: olha, essa semana já foi a 6ª vez que eu chamei a atenção do meu marido por tal coisa, da 7ª não passará. Olha, essa vez já é a 10ª vez que eu falei a mesma coisa com a minha esposa, da 10ª não passará. Veja, o Senhor Jesus está nos ensinando que nós precisamos perdoar. Aí talvez você está pensando assim: pastor, é porque você não sabe como é lá em casa. De fato eu não sei, mas a mesma regra que valeu aqui para Mateus 18, deve valer na sua casa. Se você foi perdoado pelo Senhor, você precisa estender esse perdão, ainda que seja difícil. Perdoar não é algo fácil, perdoar não é algo fácil. Na igreja, por vezes, convivemos com pessoas diferentes, com histórias e feridas que causam feridas no nosso coração. E às vezes as ofensas, elas acontecem até mesmo na igreja. Não perdoar
é declarar que o erro do outro é maior do que a cruz. Quando você não perdoa, você está se colocando numa posição acima de Deus, porque Deus perdoa erros terríveis que nós cometemos. E quem você acha que é para não perdoar o erro do outro? Então prestem bem atenção, irmãos. Quando nós não perdoamos, por mais terrível que seja o erro, nós estamos nos colocando numa posição acima de Deus. Acima de Deus. Quando retivermos perdão, precisamos lembrar: o Salvador que nos uniu é maior do que qualquer ferida que nos separa. Lembre-se disso. Ainda que você declare o perdão, mas a amargura vai demorar tempo para sair do coração. A ferida vai demorar para cicatrizar. Mas a palavra de Deus nos chama ao perdão. Ao perdão. Essa parábola, ela se dirige a mim e a você. Não a estranhos, não aos ímpios, mas aos discípulos de Jesus. Gente que foi alcançada pela graça, que conhece a cruz, que confessa a fé, que participa da ceia, que canta os hinos da redenção, como cantamos aqui hoje. Mas mesmo assim, muitas vezes, resiste em perdoar. O alvo de nossa dureza pode ser variado, seja o cônjuge que nos feriu com palavras ou com atitudes, o parente que há anos nós ignoramos por algum motivo, o irmão em Cristo que nos decepcionou, o amigo que traiu a nossa confiança. E o mais espantoso é que, ao retermos o perdão, nos parecemos mais com o servo cruel da parábola do que com o rei gracioso que nos perdoou. Guardamos mágoas no nosso coração como se fossem bens preciosos. Recontamos ofensas como quem revisa um testamento, para garantir que nenhuma dívida seja esquecida. Alimentamos ressentimentos com o mesmo zelo com que deveríamos meditar na palavra. Essa parábola, então, ela é um espelho da nossa alma. Ela pergunta a todos nós: o que o evangelho da graça que você conhece de fato mudou no seu coração? A fé que você professa com os lábios é visível nos relacionamentos que você cultiva? Será que a sua esposa poderia agora, se perguntada, dizer para todos da igreja: o meu marido é alguém que perdoa? Será que o contrário também é verdade? Será que o seu filho é alguém que pode afirmar: o meu pai, a minha mãe é alguém que perdoa? Será que você, pai e mãe, ao ouvir do filho, você ouviria isso? Será que você é alguém que perdoa? Se a nossa vida fosse passada agora num telão, quais cenas relacionadas ao perdão apareceria? Será que apareceria reflexos do caráter de Deus, ou apareceria um coração endurecido, cheio de amargura? Nós temos a teologia da justificação, e nós louvamos a Deus por isso. Mas será que nós temos o estilo da vida, de uma vida de reconciliação? É possível frequentar a igreja por anos, dominar doutrinas, ensinar na escola dominical e ainda assim viver com um coração endurecido. É possível que você esteja aqui agora ouvindo esse sermão e com um coração endurecido, cheio de rancor, não perdoando. Se você não perdoar, a sua vida não é um reflexo da graça de Deus. Eu preciso que você repense isso, porque talvez você é um falso convertido, e você está acreditando que você vai para um céu, mas na verdade um falso convertido não vai para um céu, ele vai para o lugar onde nós tememos só de pensar. Um coração que não perdoa é um coração que talvez nunca tenha entendido o perdão que recebeu.
Eu sei que existem feridas que demoram a cicatrizar. Eu sei, principalmente nos relacionamentos das pessoas próximas. Porque se alguém te trata mal no seu ambiente de trabalho, algum cliente, você estraga o seu dia, mas não estraga o seu ano, não estraga o seu mês. Mas quando alguém que você ama te causa mal, fere você com palavras ou com ações, essa ferida ela demora a cicatrizar. Mas isso não é motivo para que você não busque tratamento, isso não é motivo para que você deixe de perdoar, porque a ferida foi profunda e extensa. Deus tem poder para curar qualquer ferida causada pelo pecado alheio. Aplicar essa parábola, ela exige coragem espiritual. Talvez hoje seja o dia de você abrir mão de uma ofensa guardada há décadas, ou há meses, ou há dias. Talvez seja o momento de você parar de alimentar em silêncio aquela raiz de amargura contra alguém que nem sabe o quanto te feriu. Talvez o Espírito Santo esteja te convidando nessa noite a restaurar aquele relacionamento que você já declarou impossível. Mas nós servimos a um Deus que é conhecido como o Deus do impossível. Não há relacionamento, por um buraco mais profundo que tenha caído, que não possa ser restaurado pela graça de Deus. Perdoar, irmãos, não é esquecer. Perdoar não é fingir que nada aconteceu, ou permitir injustiças continuadas, mas é liberar a cobrança e dizer: eu não vou mais te aprisionar no tribunal do meu coração, porque eu mesmo já fui absolvido no tribunal da cruz. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Mas se o desafio de perdoar é constante, o chamado de Jesus é ainda mais urgente para todos nós. Porque o que fazemos com o perdão recebido revela quem realmente nós somos diante de Deus. Quem nós somos. Por isso nós vamos ver agora, em terceiro lugar, sobre um chamado urgente. O que nos mantém como povo de Deus é o perdão. O que nos mantém como povo de Deus é o perdão. Agora a parábola, do versículo 31 até o final, ela toma um rumo dramático nos versículos finais. Os demais servos, os que presenciaram a injustiça do servo que havia sido perdoado, olha o que é que diz no versículo 31, eles se entristeceram a ver aquela cena. Eles eram aqueles que haviam pegado o homem para lançá-lo na prisão até que ele pagasse tudo. Eles foram aqueles que contemplaram com seus olhos o perdão do rei para com alguém que tinha uma dívida imperdoável, e agora eles estão olhando para aquele homem que havia sido perdoado de uma dívida gigantesca, e ao verem a atitude dele, eles se entristecem, e aí, então eles vão até o rei e relatam o que havia acontecido. Isso mostra para nós, irmãos, que o perdão, ou a ausência do perdão, não é apenas um assunto privado, mas é um assunto comunitário. O pecado de não perdoar fere o corpo de Cristo. Ele escandaliza os irmãos e entristece a comunidade da fé. Imagina se você ficasse sabendo que um irmão seu da igreja não conversa com o próprio filho por alguma dificuldade. Imagina que você ficasse sabendo que um irmão da igreja que você conhece, que canta louvores belamente ao seu lado, que sabe recitar terços de cabeça, não conversasse com seu próprio pai, porque um dia o seu pai o magoou. Seria estranho, né? Alguém que foi alcançado pelo perdão, não estendeu o perdão. Mas esses somos nós. Pessoas que por vezes fazem isso. E na continuidade do texto, no versículo 32, veja o que o rei faz ao ser informado da atitude do servo. O rei então manda chamar o servo novamente. Traz esse rapaz aqui de novo. Eu fico imaginando até o tom de voz do rei. Traz esse sujeito aqui para mim de novo. E agora a postura é completamente diferente da misericórdia do início. Ele chama agora, ele no versículo 32,
E na leitura é interessante, principalmente quando você lê para criança, ou quando você está lendo um texto, você tem que tentar ler o texto e dar vida a ele, emprestar a sua vida a ele. Então, como eu leio esse texto? Eu leio esse homem que antes tinha dito assim: pode ir embora, eu perdoo da sua dívida. Agora esse homem está falando assim, ó, servo malvado, o tom mudou. E a gente não faz isso com as crianças? Quem é filho aqui sabe bem, nós sabemos o tom de voz do nosso pai, quando ele: filho, vem cá, papai quer falar alguma coisa com você. Sem ver, você sabe que há um sorriso no rosto. Agora, quando você ouve assim: filho, faz favor. Aí você: opa, Bruninho até mexeu ali. Nós sabemos. Então, esse rei aqui, ele tá mostrando, até mesmo na sua fala, não só no conteúdo, mas até mesmo na ideia, uma mudança, uma insatisfação com a atitude desse homem. O rei lembra ele: eu te perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicou, você me pediu. E agora ele faz a pergunta central da parábola: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de você? Eu me compadeci de ti, no versículo 33. Então veja que o contraste entre o que o servo recebeu e o que se recusou a oferecer, agora se torna o motivo da condenação. O rei está irado, mas é uma ira justa, uma ira santa, não uma ira impulsiva. E entrega o servo aos verdugos. Verdugo aqui, a ideia de verdugo é aos torturadores, aos carcereiros, até que ele pagasse tudo o que devia. Ou seja, agora ele foi condenado. Não haveria mais libertação para este homem. O juízo que se segue, ele é severo, mas o servo, ele é entregue aos verdugos, e essa expressão, que pode ser traduzida como torturadores ou carcereiros, é um retrato vívido do destino de quem rejeita viver conforme a graça recebida. E o fato do homem ser entregue aos torturadores, isso, meus irmãos, de maneira alguma significa que o perdão de Deus é revogável, ou que a salvação depende do nosso mérito, mas evidencia um princípio neotestamentário claro: a evidência de que alguém foi perdoado por Deus é o fato de que ele perdoa os outros. Tiago, capítulo 2, versículo 13, vai dizer isso para nós. 1 João, no capítulo 3, versículo 10 a 15, vai nos ensinar esse princípio. E no ensino de Jesus, a falta de perdão não é apenas uma falha relacional, é uma falha espiritual. E revela um coração que ainda não compreendeu, ou que talvez nunca tenha realmente recebido a graça de Deus. E essa é uma afirmação do que Jesus já havia ensinado na oração que ele deu aos seus discípulos, que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, lá em Mateus, no capítulo 6. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Estão percebendo a condicional do texto? Senhor, nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. E logo em seguida, em Mateus 6, versículo 15, olha o que Jesus diz. Ele diz: se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Diante disso, irmãos, Jesus aplica diretamente a parábola no versículo 35. Olhe novamente para o versículo 35. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Veja que Jesus não fala da boca para fora. Tem muita gente que perdoa da boca para fora. Você me perdoa? Te perdoo, mas no coração ela carrega ira. Você dizer que o seu irmão, biológico ou da fé, que cometeu uma falha contra você, você dizer que o perdoou, mas você nunca mais chamar ele para tomar um café, isso demonstra que você não perdoou. Isso demonstra que você não perdoou. Aí você pode falar assim: mas pastor, existem algumas ofensas que a gente perde a confiança. Deixa eu subir ainda mais o sarrafo do perdão para a nossa dificuldade. Quantas vezes você
pecou na mesma coisa, e você pediu perdão a Deus e Ele te perdoou, e Ele não te abandonou. Quando nós abandonamos alguém que nos ofendeu e que nós dizemos que perdoamos, isso é sinal que a gente não perdoou profundamente. Isso mostra, meus irmãos, a nossa dificuldade em perdoar. Nós somos duros. Deus nos deu um novo coração, mas a nossa dureza parece que vai transformando esse novo coração de pedra novamente. E se não for a graça de Deus, a gente vira aquele homem de pedra lá igual do Quarteto Fantástico. Tem pessoas que são duras ao extremo. E Jesus termina a parábola com um aviso. Ele termina com um aviso. E essa é uma das advertências mais sérias do ensino de Jesus sobre o perdão. Ele diz: assim vos fará meu Pai Celestial. Irmãos, isso não é uma ameaça, mas é um alerta amoroso. Ele nos chama a olhar para a cruz, o lugar onde nossa dívida foi cancelada, e a responder com humildade a compaixão diante das dívidas dos outros contra nós. Se você dependesse da fidelidade do perdão que você concede aos outros para ser perdoado por Deus, será que você ia para o céu? Perdoar, meus irmãos, é um ato de fé. É confiar que Deus é justo, que a graça é suficiente e que a reconciliação, ela é mais poderosa do que a vingança. Ela é mais poderosa do que qualquer amargura. Quem perdoa, vive livre. Quem não perdoa, vive sob a sombra do juízo. E o convite de Jesus, ele é claro para nós. Lembre-se do que você recebeu e então estenda o perdão ao outro. A linguagem de Jesus aqui, ela é propositalmente escatológica. Ele aponta para o juízo final, quando cada um de nós prestará contas diante do Senhor. O perdão oferecido aos outros será naquele dia um testemunho de que fomos alcançados pela graça salvadora. Ou a sua ausência será um testemunho de que a graça nos era apenas uma teoria. Ela nunca esteve presente no coração, era só teoria. Esse é um chamado urgente, pois tem gente que vive dentro da igreja há anos, alimentando rancores antigos. Há cônjuges que dividem o mesmo teto, mas não dividem mais o coração. Membros que se evitam dentro do local do culto, o culto ao Deus que reconciliou aquelas partes com Ele mesmo. Filhos que não falam mais com os pais, pais que não procuram os filhos. E sabe quem está vendo tudo isso, irmãos? Não é o seu irmão, não é o seu filho, não é a sua esposa, não é o seu marido, é Deus. Deus está vendo tudo isso. Deus está te vendo em todas as vezes que você nega o perdão no mais íntimo do seu coração. Isso entristece a Deus. Isso entristece a Deus. Mas Jesus está chamando agora, não amanhã, agora. O Espírito está mostrando para nós na palavra, irmãos, a mágoa não é um direito, a mágoa é uma prisão. E a chave da libertação já foi entregue nas mãos de quem foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. Esses dias um irmão falou comigo assim: olha, uma pessoa perguntou para mim lá, pastor, quando que é o culto de libertação? Eu falei assim: fala para ela que é todo domingo. Todo domingo tem culto de libertação lá na Igreja Presbiteriana Cristiano de Carvalho, porque nós anunciamos aquele que liberta, que é Cristo. Esse é ou não é um culto de libertação? É. Em 1993, aliás, em 83, no norte da Irlanda, um homem chamado Gordon Wilson e a sua filha foram vítimas de um atentado terrorista, de um grupo terrorista chamado IRA. E a filha do Gordon Wilson, ela morreu nos seus braços. E ele estava gravemente ferido.
E isso foi uma comoção nacional, não pela morte da menina somente, mas poucos dias depois, numa entrevista que chocou o mundo. Se você procurar o nome desse homem, você vai encontrar. Gordon Wilson, da Irlanda. Na entrevista perguntaram como que ele estava. E aí esse homem, ele disse: eu perdoei os homens que fizeram aquilo com minha filha. Eu não os odeio. O ódio não vai trazer minha filha de volta. Só o amor e o perdão curam. Guardar mágoa, irmãos, não muda a situação. Na verdade, muda para pior. Guardar rancor não vai fazer com que nenhum relacionamento melhore, só piore. A única coisa que pode transformar os nossos relacionamentos é compreendermos que nós precisamos perdoar da mesma maneira com a qual nós somos perdoados, como um mandamento do Senhor. Esse é o chamado urgente de Cristo. O perdão, ele não muda o passado, mas ele abre portas para o nosso futuro. Perdoar o outro não vai fazer com que o passado deixe de existir. Perdoar uma palavra dura, uma traição, não vai fazer com que aquilo deixe de existir. Aquilo ainda vai estar lá no passado, mas vai fazer com que o seu futuro seja diferente. Eu gosto muito de uma ilustração que diz assim que perdoar é lembrar sem sentir dor. Quando eu tinha 14 anos, me deu, e curiosamente meu primo faleceu disso hoje, né? De câncer nos ossos. Eu não cheguei a ter câncer nos ossos, meu tumor foi benigno, mas eu tive 2 tumores com 14 anos na tíbia direita. E foi um ano terrível, porque o médico de onde eu fiz o tratamento lá no Espírito Santo, ele fez a primeira cirurgia na frente da tíbia e 6 meses depois a dor não passava. E aí então esse médico resolveu fazer uma tomografia computadorizada e descobriu que quando ele tirava o raio-x da minha perna de frente, tinha outro tumor atrás. E ele simplesmente não viu. E aí então tive que fazer uma segunda cirurgia. E aí então na recuperação parecia que acalmava. Mas nas noites, depois da primeira cirurgia, o joelho não doía, e eu não aguentava mais tomar remédios, e eu passava a madrugada em claro, e eu descobri que fazer exercício com a perna aliviava o momento com a dor, né? A dor saía um pouco, então eu ficava fazendo exercício o tempo todo com a perna, acordado, a madrugada toda, e dormia de cansaço, de exaustão, e quando acordava, a dor estava ali. Hoje, a dor são só 2 cicatrizes bem feias que eu tenho na perna. Se algum dia você me vir de bermuda, você pode olhar para a minha perna direita, tem uma cicatriz feia na frente e uma atrás, bem grandona. Eu olho para a cicatriz, eu lembro do que aconteceu, mas não dói mais. Assim deve ser nos nossos relacionamentos. As palavras que nós proferimos, que machucam o outro, os relacionamentos que foram quebrados, você precisa perdoar e clamar a Deus para chegar ao ponto de você lembrar, mas aquilo não doer mais, aquilo não te impactar mais, para que o seu futuro possa ser diferente, porque se você viver enraizado com isso, meu irmão, sem perdoar, isso vai ser para você uma âncora, isso vai te manter exatamente no mesmo lugar, no poço da amargura, no lugar de sofrimento, e Deus não quer isso para você. Deus está te convocando nessa noite a perdoar. E eu quero concluir lembrando a você que a parábola do servo impiedoso é mais do que uma história contada por Jesus. Ela é um espelho, ela é uma advertência e uma convocação a nós. O Evangelho, ele começa com um perdão gracioso, ele continua com um desafio constante a todos nós de perdoar. E ele termina com um chamado urgente de viver em coerência com a graça que nós recebemos. Perdoar não é esquecer, mas não cobrar mais. É dizer, eu não te devo mais nada, porque Cristo já pagou tudo. Um aniversário de uma igreja, como nós estamos comemorando este mês, deve nos levar a esse autoexame. Nós temos mantido vivo o que nos fez nascer em Cristo? O perdão?
Santo Agostinho dizia o seguinte: a igreja é a única sociedade no mundo em que os traidores são perdoados e aceitos de volta como irmãos. É a igreja, é o povo de Deus. Será que nós ainda somos essa igreja? Se vocês se lembrarem, no ano passado, na época do aniversário, eu preguei um sermão e eu disse: conforme a igreja vai crescendo, os problemas também vão crescendo. É o segundo ano aqui, nosso com vocês, e a gente tem visto a igreja crescendo, e os problemas têm crescido. Não fui profeta não, é só uma constatação elementar. Os problemas, eles vão crescer, em nome de Jesus a igreja vai continuar crescendo, mas o que vai nos ajudar a nos mantermos como uma igreja viva, santa, piedosa, é o exercício do perdão. Há uma música de um grupo secular, que eu particularmente gosto, talvez você conheça também, chamado Engenheiros do Havaí. E na música Engenheiros do Havaí, chamada Nenhum de Nós, o autor, Humberto Gessinger, ele diz assim: cometemos o pecado de não saber perdoar, sempre olhando para o mesmo lado, como estátuas de sal. Uma igreja que fica olhando para o mesmo lado, que não perdoa, ela se torna uma estátua de sal. Fica olhando somente para os erros, para o passado, para as feridas. Ela está se transformando em uma estátua. E qual é o problema de se transformar em uma estátua? Você perde o movimento. Você para na história. Você se torna só um monumento. Você deixa de ser a igreja viva que Deus morreu na cruz para que nós fôssemos. Por isso o chamado de Cristo é urgente: perdoar agora, amar agora, reconciliar agora. Porque o que sustenta uma igreja é a graça de Deus manifestada em um coração rendido à cruz, a Jesus Cristo que morreu na cruz. Se nós queremos permanecer pelos próximos 10, 20, 30 anos, ou até quando Jesus voltar, precisamos voltar ao mesmo lugar onde tudo começou: a graça de Deus que nos perdoou. Porque quem perdoa, irmãos, permanece na fé, permanece na comunhão e na história que Deus ainda está escrevendo, e na bela história que Deus tem para os próximos anos da nossa igreja. Que Deus nos abençoe.